Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre a questão de proteção de dados pessoais, digitais, LGPD, regulações que existem em cima disso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Estamos aqui do meu lado virtualmente também, o Gabriel Magalhães. E aí, Gabriel, se apresenta pra galera. E aí, Chagas, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Falar hoje aqui da LGPD. Muito obrigado pelo convite de novo. Junto com a gente também está aqui o Pedro Dantas, da Guilda de Segurança da DTI. Pedro, fala aí pra gente. Pessoal, beleza? Valeu, Gabriel, valeu, Chagas. Dantas falando aqui, pessoal, sou um dos organizadores da Guilda de Segurança, uma guilda que visa compartilhar boas práticas aqui dentro da DTI, no meio de segurança da informação. E hoje, junto comigo, também participante da guilda, está aí o Lucas Krampeger. E Dantas, e aí, pessoal, obrigado pelo convite. Também sou participante lá da Guilda de Segurança. A gente fez bastante coisa voltada para a LGPD nos últimos dias aí. A gente vai contar um pouquinho. Bom demais, né? Então, assim, a LGPD já está aí, né? Foi adiada algumas vezes para dar tempo para as empresas se adequarem. E como que surgiu essa história, a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados? Como que começou toda essa preocupação? O que motivou os governos, né, começarem a ter uma regulação um pouco mais forte em relação aos dados pessoais das pessoas? Acho que não tem muito como fugir da história do escândalo do Facebook, né, do Vale do Silício. Acho que o mundo inteiro parou para poder ver isso daí, pelo menos o mundo da tecnologia, né, quem está dentro dessa área. E aquele escândalo de dados, a relação da eleição dos Estados Unidos, a Cambridge Analytics, né, e toda a confusão que se teve ao redor disso aí, acho que fez com que a galera começasse a olhar um pouco mais sobre o que está sendo compartilhado nas redes sociais. E desde aquele caso em diante, o resto tem sido uma bola de neve, né? Então a gente teve as leis europeias de proteção de dados, a gente teve o marco da internet. Então, assim, o Brasil ele não foi nenhuma novidade que essa lei acabaria chegando em algum momento, assim. E você falou sobre o surgimento dela, como que foi o surgimento. Eu acho que a gente ainda está no surgimento, cara. Não tem muita coisa definida, ninguém sabe direito sobre muitos assuntos, então está tudo muito confuso ainda. Não temos a ANPD, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que justamente serviria para fazer essa fiscalização. Então, a LGPD pode começar sem um órgão de fiscalização. Então está muito, muito nebuloso ainda no Brasil. Mas sobre essa questão da origem, acaba que tudo gira muito em torno da informação e do poder que você tem com o controle da informação, né? E como que isso pode afetar o usuário. Então, é para proteger o usuário mesmo. Sim, e falando em proteger o usuário, né? Eu acho que muitas pessoas às vezes não têm noção do perigo que é ter os dados expostos, né? Muita gente fala, minha vida já está toda na Google mesmo, vida que segue, né? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Por que proteger os dados? Quais são os riscos que a gente tem deixando os dados aí ao bel prazer? A exposição de dados ela é um perigo por vários motivos, né? O primeiro motivo é que você abre brechas de seguranças diretas. Então, você pode ter suas informações vazadas a respeito da sua vida pessoal e aumenta a possibilidade de alguém te personificar, né? Que é um tipo de ataque de segurança muito comum no meio da engenharia social. Então, para quem acompanhou a Guilda de Segurança aí, a gente tem uma série sobre engenharia social, e um dos ataques que a gente escreve lá é simplesmente entrar numa rede social da pessoa para poder angariar informações sobre ela, né? E você consegue personificar aquela pessoa. Então, seus dados públicos, eles já são suficientes para que você descreva uma variedade de ataques em cima daquela vida social daquela pessoa. Não só ataques de segurança da informação, né, onde você vai conseguir personificar aquela pessoa, descobrir uma senha por causa de um aniversário ou alguma coisa nesse sentido, mas ataques pessoais também, né, como ameaças diretas à família ou alguma coisa desse tipo, que fica mais fácil você acessar as informações. E o pior de tudo, eu acho que são as informações em massa, né, que quando você consegue ter um controle populacional, um controle de um determinado tipo de pessoas, um determinado arquétipo, devido às informações que elas passam para vocês, né, que foi o que a gente teve nas eleições, ou pelo menos se discute, né, que teve nas eleições dos Estados Unidos,
que foram as propagandas extremamente direcionadas, né, movimentação de alguns grupos sociais a respeito disso, a respeito daquilo, para poder manipular as pessoas, a coagirem elas a um voto ou a não votarem, dependendo da região em que elas estavam. Né? Então, assim, informação é poder, como o Champa disse aí, isso aí acho que ninguém tem dúvida mais, e agora com alguns exemplos no mundo real, por controle de grandes empresas, a gente está começando a abrir o olho para isso. Se a gente consegue extrair a vida de uma pessoa, às vezes entrando numa rede social, imagino que não dá para ser feito quando você sabe todos os cliques que ela deu no seu site, quando você sabe tudo que ela consome. Então, isso você ganha um controle muito grande, né? Seja para publicidade, até financeiramente o valor dessas informações é muito grande hoje em dia. Mas essas leis estão aí para não deixar que isso fuja do controle, né? Ou que seja muito negativo para a gente, né? Sim. O usuário geral. E também, não só relacionado a essa questão do que a gente faz virtualmente também, como a lei também tenta proteger quando a gente faz as coisas mais fisicamente. Por exemplo, você vai numa consulta médica, aí você é diagnosticado com alguma doença ou com alguma coisa assim, e de alguma forma, alguma empresa pode tentar usar esse dado para ou não te contratar, ou para te mandar embora, ou qualquer coisa desse tipo. São dados pessoais seus que você não quer que as pessoas tomem decisão com base nisso. Então, por exemplo, questões religiosas. Você é da religião X, Y ou Z, e por você ser dessa religião, também você vai ser discriminado por isso. Então, assim, de todas as formas que você tiver, tanto virtual como presencialmente, qualquer dado seu, qualquer empresa tiver, a lei tenta pegar isso para poder te proteger. Por quê? Porque uma das coisas que está valendo muito hoje em dia são os dados pessoais das pessoas. Tem até empresas aí que estão lucrando com a venda desses dados, com essas coisas. Então, assim, é tentar impedir mesmo esse uso mais banalizado das informações pessoais das pessoas. É engraçado você colocar isso, né, Gabriel? Porque fisicamente isso já acontece muito, né? Muitas farmácias atrelam descontos com você informar o CPF no momento da compra, né? E por que eles fazem isso? Porque o seu CPF vale mais do que o desconto que ela está dando ali nos medicamentos. Ou seja, o comércio para ela faz muito mais sentido ela ter o seu CPF do que o dinheiro que ela potencialmente está perdendo ali de lucro com um eventual desconto. Exatamente. Assim como vários sites forçam você a fazer um cadastro com e-mail para ter mais informações também, né? Sim, e mesmo sem o cadastro, né, vão te fazer todo o rastreio via cookie e outras formas de rastrear. E é bizarro, porque eu pelo menos tenho a impressão que, principalmente o marketing, ele normalizou esse tipo de rastreio, né? Assim, talvez seja uma das primeiras áreas que começou a utilizar, né, para poder conseguir ter engajamento, leads de vendas, etc e tal. Então foram logando todas as informações para conseguir fazer anúncios mais assertivos, como se isso fosse uma coisa totalmente lícita, né, sem fazer nenhum juízo de valor em relação à utilização dessa tecnologia. Exatamente. Antes assim, né, até esse momento, quanto mais dados você pegasse do seu cliente, do seu usuário, do seu funcionário, porque é bom lembrar que isso não vale só para tratamento com cliente também, é para dados de qualquer tipo de pessoa física. Quanto mais dados você pegasse, melhor era. Mais informação eu tinha para poder tomar minhas decisões de negócio, me posicionar e tudo mais. Aí agora, com essa lei, a vantagem é que vai vir mais uma, que eles estão chamando de higienização das bases de dados, né? Você vai ter realmente o que você precisa e não tudo que você conseguir captar. Isso acho que é bem bacana nesse sentido em si. E só para não perder o fio aí, sobre a questão de você voltar as informações de acordo com os interesses das pessoas. É muito curioso que hoje o que eu vejo, pelo menos em redes sociais, é uma bolha de informação mesmo, porque acaba que você manifesta seus interesses e ele se repete para você. Então, assim, você pode considerar isso bom, ruim, mas o que você vai continuar vendo é aquilo que você já manifestou interesse que você gosta. Se você quiser trocar ter um interesse novo, alguma coisa que não é comum ali de aparecer na sua timeline, algo do tipo, você tem que correr atrás manualmente, porque ele não vai te mostrar. Isso gera uma bolha de informação muito, muito nichada. E eu, particularmente, gostaria de, às vezes, conhecer outras coisas que não estão ali muito no meu contexto.
Você reforça suas opiniões, sejam elas Exatamente. opiniões bem embasadas ou opiniões rasas, né? E sobre o poder, né, dessas informações, às vezes a gente acha, não, eu não coloco meu endereço, eu não estou colocando nenhuma informação sensível, a gente não tem ideia do que o poder que as coisas têm hoje em dia, né? Então, recentemente teve uma pessoa que ela foi presa porque ela tirou uma foto nas redes sociais manipulando drogas e através da foto conseguiram extrair a digital dela, né? Então, Caramba. existem até algumas pessoas que bolam as digitais, são acusadas de um pouco paranoicas. Eu lembro do Marco Gomes no Twitter que faz muito isso, e a galera pega muito no pé dele, mas a galera já tá utilizando até esse tipo de rastreio, né? Essa eu não tinha visto, realmente assustadora notícia. E uma coisa que você comentou, assim que a gente abriu a conversa aqui, Chagas, é que muita gente fala assim, mas minhas informações já estão todas na Google, né? Para que eu vou me preocupar? Já tem todas as minhas informações mesmo, então vou continuar usando como se não houvesse amanhã, sem preocupação nenhuma. E não é bem assim, né? Assim, é claro que a Google ela tem certas informações sobre a gente. Algumas coisas mudaram, ou pelo menos em teoria deveriam mudar com a entrada dessas leis. Mas não é só porque a Google tem algumas informações que a gente não precisa de se preocupar e que a gente deve pensar que todas as outras empresas podem ter qualquer tipo de informação sobre a gente. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Quanto menos informações eles tiverem, melhor. E é tipo assim, o raciocínio seria, eu já fui roubado uma vez, para que eu vou trancar meu carro? Né? Exatamente. Não faz sentido nenhum, uma analogia nesse tipo, né? Mas a gente está aqui falando da lei, né, da LGPD. Quais são as principais regras, né? A gente não precisa entrar muito no detalhe aqui, mas o que ela está vindo para mudar, né? O que as empresas vão ter que se adequar aí para frente? Cara, essa é uma pergunta que estava esperando que você fizesse e, ao meu ver, a LGPD ela muda muito mais o comportamento jurídico das empresas do que o comportamento técnico. É claro que isso vai sobrar para a gente aqui no nível de desenvolvimento, mas isso é muito mais para a parte jurista dela e é trabalhoso, muito trabalhoso. É uma burocracia a mais assim que toda empresa agora vai ter que passar. Não tem empresa que cai em exceção, todas as empresas vão ter que passar com isso. Onde você precisa de tratar melhor a maneira com que você conversa com o seu cliente. Porque a LGPD, a gente falou muito sobre dados pessoais, né, sobre tratar tipos de dados pessoais, você não pode manter esse tipo de dado, você não pode trabalhar com eles. E assim, você até pode, desde que o seu cliente tenha consentimento em relação àquilo. É claro que vai ter uma higienização do banco de dados, como o Gabriel bem citou aí, mas não vai ser uma lei onde as empresas vão ser completamente proibidas de trabalharem com seus dados. Longe disso. São permitidas a trabalharem com eles. O que a lei vai trazer é uma burocracia maior para essas empresas e uma transparência melhor para o cliente. Então, a empresa agora ela vai ter que especificar tudo bonitinho no contrato dela, o que ela está fazendo com seus dados, quais são esses dados, como eles são tratados, quem trata eles, né, se são enviados para terceiros, se não são, e você precisa desse consentimento. E o que a lei traz de diferença maior, acredito eu, é que além agora de você ter a transparência, né, você pode fazer várias requisições para a empresa sobre quais são os dados que você tem, eu quero ver todos eles, eu quero um relatório de impacto. Então, além de você poder requisitar os seus dados, você pode revogar o seu consentimento a qualquer momento. E aí a empresa vai ser obrigada a excluir os seus dados pessoais, salvo algumas exceções jurídicas, no geral eles vão ser obrigados a excluírem eles. Eles têm que ter a capacidade de, caso o usuário peça para excluir, para alterar, para qualquer tipo de coisa assim, eles tenham capacidade de fazer isso, ou de transparecer para eles as informações, o que está sendo guardado, por quê, né? E esse consentimento do usuário é o famoso termo de consentimento, né? Que a gente aperta next, aceita, mas esse modelo já não é muito bem visto, né? Porque, como o Dantas gosta de falar aí, como é que é, Dantas? A gente tem que ter o consentimento inequívoco, né? O consentimento ele precisa ser livre, inequívoco e não enviesado. Exatamente. Que significa que a pessoa ela precisa de ter uma manifestação que ela seja informada sobre aquilo que ela esteja fazendo, inequívoca, porque ela não pode ter erros, não pode ter ambiguidade, ela precisa ter clareza do tipo de informação, e não enviesada porque a gente já tem o viés do termo de aceite, né? Qualquer aplicação que a gente instale, qualquer site que a gente entre, sempre que aparece uma mensagem